adotar uma visão mais humanista pode ajudar as empresas e pode ajudar também as pessoas em suas trajetórias profissionais. Esse é o tema de hoje do mundo corporativo. E o meu convidado, quem eu recebo hoje para falar a respeito desse tema, é o Dante Galian, que é sócio proprietário da R Humanística, também historiador, pesquisador, professor da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, no laboratório de leitura. Tudo bem, Dante? Como vai? Tudo bem, Cássia. Muito prazer. Queria começar falando com você a respeito desse conceito de responsabilidade humanística. O que Uhum, isso significa? O que é isso? tá. O conceito de responsabilidade humanística, ele surge dentro de uma dinâmica, de tomada de consciência da responsabilidade no mundo corporativo, né. Então, quer dizer, isso já é um fenômeno que vem dentro do desenvolvimento mesmo do mundo empresarial desde o século XIX, na virada do século XIX e século XX, ainda dentro do contexto da Revolução Industrial, quando se começa a perceber que uma empresa, para se desenvolver, ela tem que estar, obviamente, comprometida com a questão da lucratividade, da produtividade, mas também a tomada de consciência dos efeitos que esse desenvolvimento econômico traz do ponto de vista da sociedade. Então, quer dizer, quando você pega já na época da Revolução Industrial e vê como é que as indústrias, né, começam a produzir muita riqueza, começa a concentrar riqueza, mas ao mesmo tempo também começam a ser fatores produtores de pobreza, de miséria, começa a surgir essa problemática da responsabilidade. Quer dizer, Uhum. o que adianta a gente reproduzir a riqueza se, por outro lado, também a gente está reproduzindo a pobreza? Então, nasce o conceito de responsabilidade social. Então, assim, não basta só eu ter uma empresa produtiva e lucrativa, mas ela também tem que ser socialmente responsável. E aí advém toda essa questão desse comprometimento com os direitos trabalhistas, com a condição de vida dos trabalhadores, né? Isso começa no âmbito da indústria, no âmbito da Revolução Industrial, e depois passa também para outros espaços, quando você entra na esfera dos serviços, na esfera do comércio e assim por diante. Mais recentemente, quer dizer, na virada do século XX para o século XXI, toda a discussão em termos da questão ecológica, né, levou a um movimento de tomada de consciência por parte das empresas, de novo, em relação à questão da sustentabilidade, ou seja, da responsabilidade ambiental. Então não Sim. basta só eu cuidar da sociedade, né, eu preciso também ser responsável em relação ao ambiente. Então, assim, se aquilo que eu estou produzindo, que é o objeto do meu lucro, se também não é produtor de destruição da natureza, ou como é que eu posso fazer, continuar ganhando dinheiro, continuar crescendo do ponto de vista econômico sem agredir a natureza, ou, se possível, inclusive até contribuindo para a preservação ecológica, para uma sustentabilidade maior. Então surge o conceito de responsabilidade ambiental, Então a gente né? já tem a social, já tem a ambiental Isso. e estamos chegando agora. Exatamente. Eu acho que esse é o momento. Então, o que acontece? A parte do meu trabalho no âmbito acadêmico, né, dentro daquilo que eu fui criando na Escola Paulista de Medicina, onde eu sou professor já há 20 Aham. anos, de pensar de como é que a gente pode dar uma formação, por exemplo, na área da saúde, que sem comprometer esse aspecto científico e técnico necessário, né, do próprio desenvolvimento da medicina atual, trazer esse conteúdo mais humanista, esse conteúdo mais humanístico, né? Como é que isso se torna algo não só desejável, como essencial, né? Então foi dentro desse ambiente acadêmico onde eu comecei a desenvolver essa ideia, e quando, a partir das experiências que eu fui fazendo com o laboratório de leitura, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Uhum. Mas essa experiência que eu comecei a fazer no laboratório de leitura, eu percebi que isso vinha muito ao encontro daquilo que o mundo corporativo estava precisando e estava demandando. E foi aí então que eu comecei a gestar esse conceito de responsabilidade humanística, ou seja, da tomada de consciência no momento atual, no momento que nós estamos vivendo, que não basta só ser uma empresa que esteja comprometida com o lucro e com a produtividade, sem dúvida nenhuma. A gente também tem que estar, hoje já não se discute mais o fato da empresa ter responsabilidade social, né? Seja em relação aos seus funcionários, seja em relação à sociedade circundante, no país, na localidade onde ela vive. A responsabilidade ecológica
ou ambiental hoje já passou a fazer parte das benchmarks das empresas. Uhum. Hoje, o que há algumas décadas atrás parecia meio absurdo, né? Onde já se viu a empresa se preocupar com o meio ambiente. Isso é problema do governo, isso é problema dos ambientalistas. Então, isso já foi incorporado. Agora, o grande desafio é, né, aquilo que eu costumo chamar de fourth bottom line. Você tem o three bottom line, que é lucro, sociedade e ambiente, e o quarto bottom line é a responsabilidade humanística, ou seja, a empresa tomando consciência que precisa cuidar não só do aspecto social, não só do aspecto ambiental, mas do aspecto existencial do seu colaborador, do seu funcionário, né? Porque isso impacta diretamente no âmbito da produtividade e no âmbito da saúde mesmo do trabalhador. Pensando nisso, né, levando tudo isso que você disse em consideração, um líder humanista, ele acaba então sendo mais eficiente? E qual seria o oposto de um líder humanista? Sem dúvida, eu acho que essa humanização, que aliás é um termo que aqui no Brasil ele surge como uma questão na área da saúde já há mais de 20 anos. Eu venho trabalhando com essa área, pesquisando essa área, e hoje ele está perfeitamente colocado dentro do ambiente corporativo, né? Até inclusive o último CONAR, que é o Congresso Nacional de RH, que é um dos maiores do mundo. O tema do CONAR desse ano de 2019, o qual estive presente dando uma palestra, é justamente humanização. Humanize, né? Era hashtag humanize. Os líderes empresariais, o mundo corporativo já percebeu, né, que a palavra de ordem que vem associada a toda essa questão da transição tecnológica e digital é a questão da humanização. Ou seja, a gente tem um duplo desafio, que é colocar o mundo corporativo nessa nova onda, nessa nova dimensão do mundo tecnológico digital e, ao mesmo tempo, como fazer isso sem desumanizar, né? E a questão da humanização hoje ela é fundamental, né? No sentido de que qual é o maior capital da empresa? O capital humano, né? Esse capital humano ele não pode ser encarado apenas como uma espécie assim de bem ou uma espécie de produto da empresa, da qual você pode ficar o tempo inteiro reciclando, né? Quer Uhum. dizer, tem que haver uma reciclagem, mas é o que eu costumo chamar de uma reciclagem da alma, né? Ou seja, a empresa que hoje infelizmente, em muitos casos, um espaço de adoecimento, a gente está vendo isso nas estatísticas, está vendo isso nos estudos que vêm sendo publicados, né? Hoje, infelizmente, os ambientes corporativos são ambientes insalubres, do ponto de vista da saúde mental, principalmente, né? Estresse, burnout, depressão, solidão, ansiedade, pânico, medo, tudo isso tem sido agentes patológicos muito identificáveis e muito associados com o mundo do trabalho. Então, assim, o grande desafio da empresa no presente e no futuro é transformar espaços produtores de adoecimento em espaços produtores de saúde. Uhum. E isso a gente só consegue através de uma prática humanizada. E aí o líder que não é um líder humanista é aquele que acaba se preocupando apenas ou se preocupando mais estritamente com as questões técnicas Eu da diria, companhia, Cássia, que digamos assim. nesse ponto, o líder que não é humanista, mal líder é. Né? Uhum. Simplesmente ele é um organizador ou ele é um desenvolvedor de tarefas, né? De procedimentos. Mas efetivamente, eu acho que o conceito de liderança ele precisa estar atrelado necessariamente com a questão da humanização. Cada vez mais eu percebo que assim, o líder que o mundo corporativo está buscando e está precisando é um perito em pessoas. É alguém que entenda de gente. É alguém que tenha uma compreensão da alma humana que possibilite oferecer para os seus liderados um espaço de trabalho onde prevaleça a criatividade, a inovação e a saúde, né? O desenvolvimento humano. E é isso que a gente propõe quando traz o conceito de responsabilidade humanística. Tomada de consciência de que nós precisamos criar um ambiente corporativo que propicie o desenvolvimento do humano, né? Não só no aspecto técnico, como você falou, mas no aspecto integral, ou seja, que as pessoas se desenvolvam humanamente falando, né?
Dante, como que você começou, né, nessa Hum, sua jornada de conhecimento nessa área, né, tratando essa questão da humanização como algo muito importante, uhum, desenvolvendo esse conceito da responsabilidade humanística. Eu hum, sei que a literatura tem um peso grande nisso. Eu estou até sim. com um livro seu aqui em mãos, que é o A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma. Uhum. E eu queria que você falasse como começou essa sua descoberta e essa sua jornada. Tá. Então, isso começou justamente na minha atividade enquanto professor na Escola Paulista de Medicina. Há 20 anos eu criei um centro, chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, ah, que eu sou diretor até hoje, e a minha atuação lá se dava fundamentalmente enquanto professor de História da Medicina. O desafio era, né, dentro do momento em que a gente está nessa transição de uma medicina cada vez mais científica e técnica, como você resgatar o lado humano da medicina? Porque o que a gente estava percebendo é o seguinte: não adianta nada a gente ter um alto desenvolvimento científico e tecnológico se a gente não tiver esse fator humano atuando. Ou seja, o paciente ele não vai aderir ao tratamento, ele não vai ter a confiança se não houver empatia. Só que isso estava se perdendo, né? Porque a formação ficou cada vez mais científica e técnica. Uhum. Eu comecei a trabalhar com história da medicina, com bastante dificuldade, porque em geral o aluno entende que o que aconteceu no passado não tem nada a ver com o que ele tem, os desafios que ele tem que enfrentar no presente e no futuro. Mas depois de muita insistência, eu comecei a perceber que não tanto a história, mas a literatura, e principalmente a leitura e discussão de clássicos da literatura, era um elemento desencadeador de um processo reflexivo sobre o humano, né? Então eu comecei a perceber que a literatura era um veículo de reflexão sobre as questões essenciais da existência humana. E principalmente na área da saúde, né, quando você pensa de um profissional que está lidando com na fronteira do sofrimento, da dor, da morte, essas questões humanas pesam muito, né? E aí eu comecei a perceber como a literatura era uma ferramenta, um instrumento extremamente adequado para isso, para essa humanização, né? E quando a gente falava de humanização em saúde, havia uma tendência de imaginar que a gente poderia humanizar da mesma forma como a gente treina. Como? Então, assim, eu faço programas Uhum. onde eu desenvolvo competências e habilidades técnicas, né, para mexer em máquinas, em procedimentos, em guidelines e assim por diante. O que eu fazia? Eu adaptava isso para também ter um médico mais sorridente, mais atencioso e assim por diante. Isso não funciona, Aham. né? Eu costumo chamar isso no meu livro, eu chamo isso de equívoco antropológico. É a gente achar que dá para humanizar da mesma forma como a gente treina. Não dá porque o treinamento, ele se refere fundamentalmente a uma dimensão do conhecimento humano, da prática humana, que é a dimensão cognitiva. Enquanto que a humanização, ela integra o ser humano como um todo. Senão, não funciona. Então, assim, o ser humano não é só um ser que pensa. É um ser que sente, que pensa e que quer. Ou seja, nós somos dotados de afeto, inteligência e vontade. Humanizar é oferecer para a pessoa uma formação que englobe essas três dimensões da sua experiência: o afeto, a inteligência e a vontade. E eu descobri que a literatura e as artes, de maneira geral, têm esse poder. Primeiro, porque a arte nos afeta. Quando a gente lê um livro, a gente sente. A primeira Sim. coisa que a gente tem quando vê um filme ou quando lê um livro é sentir algo, é se sentir tocado por aquilo. E se você começa a refletir por que você está sentindo daquela forma, por que isso te deu medo, ou te deu prazer, ou te deu sofrimento, dor, medo, e assim por diante, você começa a refletir sobre esses sentimentos. E isso é profundamente transformador. Então, eu fui constatando isso na minha atividade acadêmica, né? E quando eu percebi o poder humanizador que a literatura tinha trabalhado nessa metodologia que a gente começou a desenvolver, eu comecei a levar isso para o mundo corporativo. Quer dizer, comecei primeiro através de uma atividade social. Hoje eu tenho um espaço, chama-se Casa Arca, que fica em Moema, onde a gente abre espaço para vários grupos de laboratório de leitura, gente, enfim, das mais variadas formações, idades e tal. E comecei a perceber também que havia uma demanda no mundo corporativo. Uhum. Foi aí que, associada à ideia da responsabilidade humanística, a gente pensou assim:
no laboratório de leitura como um instrumento para promover a responsabilidade humanística dentro do espaço corporativo. Queria te ouvir um pouco a respeito da diferença, né, da gente usar a literatura e usar aí no melhor sentido que a palavra pode Isso. ter, né, como Uhum. um instrumento de reflexão. Qual que é a diferença da gente fazer isso? Na experiência individual, então, se eu me dispuser a começar a ler os clássicos da Uhum. literatura, Sim. e o que é diferente quando a gente faz isso de uma maneira coletiva e mediada, né, que é Uhum. o que você faz um pouco. Uhum. Qual é a experiência que essas pessoas podem ter, por exemplo, o que pode mudar de melhor para a vida delas, ao refletir a respeito do conteúdo de um clássico da literatura com colegas de trabalho? Uhum. A gente sabe que a experiência estética com um clássico da literatura, quando a gente permite que isso aconteça, e é cada vez mais raro o tempo e a disponibilidade para que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, acho que o laboratório de leitura tem esse aspecto de permitir com que isso aconteça, né? Num mundo em que a gente está cada vez mais pendurado no nosso smartphone, Uhum. abrir espaço e tempo para que a gente leia um livro, por mais que a gente queira e por mais que a gente reconheça, vai ficando uma coisa cada vez mais difícil. Quando você cria o compromisso, né, de ter um lugar onde você vai se encontrar uma vez por semana para falar sobre esse livro, então você se impõe essa tarefa. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, né, quando você permite que essa experiência aconteça, ela sem dúvida nenhuma ela é muito impactante e muito transformadora. Mas tudo na vida que a gente faz bem acompanhado tem um efeito muito mais profundo, muito mais amplo do que quando a gente faz sozinho, né? E é isso que o laboratório de leitura me acabou me mostrando, né? Ler um livro sozinho já é muito bom. Ler um livro acompanhado, né, é muito melhor, né? Então, o laboratório de leitura, ele possibilita, por exemplo, com que a experiência subjetiva individual, que num primeiro momento fica restrita ao teu fórum íntimo, ela possa ser compartilhada. Quando você tem que elaborar e falar sobre os seus sentimentos, essa experiência de sentimento e afeto, ela já passa para um outro âmbito, né? Você sente a necessidade de elaborar isso aí, você sente a necessidade de encontrar as palavras certas para expressar isso. Isso é uma forma de conhecimento. Então, Uhum. assim, a leitura, ela por si só já é algo profundamente impactante e transformador. Agora, quando você tem que transformar essa experiência subjetiva em algo comunicável, ela entra numa outra esfera, né? E o laboratório possibilita isso, né? A metodologia do laboratório, ela se estrutura em três momentos, em que, num primeiro momento, a gente privilegia a experiência estética, ou seja, vamos falar de sentimentos, vamos falar o que, que esse livro mexeu comigo, vamos falar com o que ele me despertou. Depois um momento mais reflexivo, onde cada um vai trazendo a sua contribuição. Então é fantástico, porque assim, você tem uma visão, né? E quando você vê uma outra pessoa falar sobre aquele mesmo livro que você está lendo, a partir de uma outra perspectiva, você fala: caramba, será que a gente leu o mesmo livro? Então isso é muito enriquecedor, muito enriquecedor. E finalmente tem um terceiro momento onde eu peço para as pessoas: bom, vocês leram, vocês discutiram, o que, que ficou disso aí? O que, que você traz para a sua vida? O que, que você aprendeu ao ler e discutir este livro aqui no laboratório de leitura? Né? E aí a gente começa a perceber o quanto que isso afeta a vontade das pessoas, o comportamento, a ética, né? E é nesse sentido que eu venho trabalhando muito no espaço corporativo, né? Quer dizer, como essa atividade do laboratório de leitura pode ser uma atividade despertadora de questões humanas que redundam numa mudança de atitude, por exemplo, no âmbito das relações de trabalho, das relações de você com o seu trabalho, de você com os seus colegas de trabalho, da relação entre líder e liderado, da relação entre fornecedor e cliente. Enfim, aí as possibilidades são inúmeras. Dante, como que é feita a escolha destas obras e desses autores que vão entrar no laboratório de leitura? E tem alguma obra ou algum autor específico que normalmente faça com que haja um grande impacto na vida das pessoas que têm acesso a essa metodologia? Eu costumo brincar no mundo corporativo, né, quando eu estou conversando com as lideranças e com as pessoas que vão despertando para essa importância da responsabilidade humanística e do laboratório de leitura,
Obviamente chegam as demandas. Uhum. Né? Então, às vezes a demanda é alguma coisa ligada mais a team building, às vezes é uma demanda mais ligada à tomada de consciência, às vezes é uma questão mais voltada para a questão de inovação, criatividade. E eu costumo brincar e falar assim, me fala um tema que eu te falo um livro. Aham. Então, assim, como a gente já tem acumulado ao longo desses... A tentação de fazer isso ao vivo com você agora, hein? Posso falar um tema que você me fala um Pode, livro? claro. Inovação. Inovação, O Retrato de Dorian Gray. Que ótimo. Muito bom. Então, assim, tomada de decisão, por exemplo, Aham. Hamlet, né? Que é um cara indeciso. É. Ser ou não ser? Eis a questão. Então, assim, a gente vai oferecendo para as empresas, né, soluções do ponto de vista criativo, do ponto de vista reflexivo, a partir do imenso patrimônio que a gente foi acumulando ao longo de séculos de história da literatura. As pessoas até me questionam e falam assim, mas Dante, só serve literatura clássica? É óbvio que não, serve qualquer tipo de literatura. Por que eu insisto nos clássicos? Isso é uma coisa que eu explico também no meu livro. Ah. É que clássico não é clássico por acaso. Alguma coisa fez com que esses livros, escritos, alguns deles há séculos de distância de nós, né, permanecessem. Eles têm alguma coisa de permanente e alguma coisa de universal. Eu brinco dizendo até um pouco com o título do livro, que é a literatura como remédio, é que os clássicos têm um poder ativo, né? Um princípio ativo mais poderoso, podemos dizer assim. E a minha experiência mostrou isso. Quando a gente trabalha com Shakespeare, quando a gente trabalha com Machado de Assis, quando a gente trabalha com Guimarães Rosa, quando a gente trabalha com Dostoiévski, Tolstói, a gente consegue um efeito maior, né? Do ponto de vista do desencadeamento estético reflexivo, o efeito disso na vida das pessoas é muito mais profundo e muito mais permanente. Então, por exemplo, um livro como A Morte de Ivan Ilitch, que é um livrinho pequeno, de poucas páginas, do Tolstói, escrito há quase 150 anos atrás, é um livro genial para se discutir sentido e propósito de vida. Ivan Ilitch é um cara que se dedica única e exclusivamente à sua carreira, ao seu trabalho, esquece da família, e aí quando ele chega no auge da carreira ele adoece. E quando ele adoece, ele se vê absolutamente sozinho, porque ele não foi ao longo da vida cultivando relações, né, afetos, ele cultivou network. E quando você está doente, teu network não serve para nada, a não ser que tenha algum médico que te receba em tal e qual hospital, mas do ponto de vista afetivo, Sim. então esse livro tem um impacto gigantesco. Várias e várias pessoas do mundo corporativo, inclusive de grandes instituições financeiras, em altos cargos, falam assim, olha, Dante, esse livro, trabalhado no laboratório de leitura, mudou a minha vida. Né? Tem pessoas que me encontram na rua e não me chamam de Dante, me chamam de Ivan, por causa do livro do Ivan personagem do Ilitch. livro. E fala assim, Dante, se não fosse esse livro, né, eu estaria repetindo a história do Ivan Ilitch. Né? Eu acho que o grande mérito da literatura, principalmente da literatura trágica, é justamente que os heróis, Ivan Ilitch, Hamlet, Macbeth, eles morrem, eles se dão mal para que a gente se dê bem. Que ótimo isso. Nós estamos recebendo, inclusive, um retorno aqui, Dante, de pessoas que estão lá no nosso Facebook, o facebook.com/Rádio CBN, estão acompanhando essa entrevista e falando que, de alguma maneira, já tiveram contato com o seu trabalho. É o caso aqui da Andréa Souza Lima. Ela fez um workshop com você na Casa Arca. Te parabeniza aqui. Nós estamos também fazendo a transmissão pelo Twitter, lá no @CBN Oficial. Depois de você ter lançado A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma, eu sei que você está para lançar um novo título. Que livro vai ser esse? Então, é um livro sobre a responsabilidade humanística. Então, assim, é um livro que eu escrevi junto com o Alexandre Serafim, que eu conheci fazendo o laboratório de leitura. Um dos primeiros lugares que eu apliquei a metodologia do laboratório de leitura, fora da Unifesp, foi a Casa do Saber. E lá eu fiz alguns experimentos com o laboratório de leitura que foram muito, muito satisfatórios e muito interessantes. E um desses participantes era o Alexandre Serafim, que é um engenheiro formado pela UFRJ e que tem uma atuação no mundo corporativo na área farmacêutica muito, muito longa e bastante exitosa. Atualmente ele é CEO da Ferring Pharmaceuticals, que é um grupo suíço que está também aqui no Brasil.
E a gente, ele se interessou muito por essa temática, foi um dos incentivadores que me fez levar o laboratório de leitura para o mundo corporativo e foi também alguém que me ajudou muito nessa elaboração desse conceito de responsabilidade humanística. Nós fizemos um projeto piloto na Natura, que foi a base para toda a reflexão, então podemos dizer assim que a origem desse livro está dos resultados que a gente obteve com o laboratório de leitura na Natura. Né? Uhum. A partir disso, a gente percebeu, em primeiro lugar, a pertinência de se fazer uma atividade como essa num ambiente corporativo e, ao mesmo tempo, nos deu a base para toda a reflexão teórica que acabou redundando no conceito de responsabilidade humanística. Então, nesse livro, a gente faz um histórico, um pouco, obviamente, mais desenvolvido, um pouco desse resumo que eu fiz para você agora, né, de como você chega do 3 para o 4 bottom line, né? A importância de se pensar a humanização a partir dessa perspectiva humanística, né? E depois, a segunda parte do livro, como é que a gente trabalha isso na prática, né? Então, assim, como é que o laboratório de leitura pode ser uma ferramenta para desenvolver a humanização e a saúde da alma no mundo corporativo. É algo Uhum. tão necessário e algo que acho que os líderes, que, enfim, as consciências corporativas hoje estão buscando com bastante afinco, né? Então, esse livro ele procura ser uma explicação histórica e filosófica do que é esse conceito de responsabilidade humanística e, ao mesmo tempo, mostrar como é que a gente desenvolve a responsabilidade humanística dentro do mundo corporativo. Dante, você está falando de uma série de temas que são muito caros, mas ao mesmo tempo são temas que podem soar um tanto abstratos para Sim. algumas pessoas, né? Uhum. Então você acabou de falar, por exemplo, em saúde da alma. Queria saber de você como esse modelo de gestão humanística, pode ajudar as empresas. A gente lá no comecinho da conversa falou um pouco sobre como as empresas, se tocadas de uma maneira estritamente técnica, podem se tornar locais de adoecimento para as pessoas. A Isso. gente sabe que isso é um fato. Uhum. Agora, para além dessa questão, né, que a gente pode perceber, de que maneira é possível mensurar o quanto essa metodologia pode ser positiva, né? O que Uhum. vocês percebem depois de aplicar essa metodologia? E dá para medir isso? Então, é difícil medir dentro de uma métrica quantitativa. Uhum, Como é que eu posso dizer para você que uma pessoa ela entra dentro de uma atividade, de um programa humanizada em 35% e sai humanizada em 84%? Quer dizer, uhum, humanização não é uma coisa que se quantifica, mas é uma coisa que se qualifica, né? É uma coisa que se sente e é uma coisa que mostra resultado, efetivamente. Do ponto de vista concreto, a gente pode dizer o seguinte, quer dizer, hoje se fala muito de índice de felicidade, de qualidade de vida, de satisfação. Todas essas métricas, elas são sempre muito relativas, né? aham. Porque, quer dizer, como é que você vai... Não dá para pesar na balança a felicidade, né? Não dá para dosar satisfação. Entendeu? É como a gente dosa, por exemplo, hemoglobina ou coisas quantitativas, né, físicas. Então, o que a gente vem desenvolvendo, e isso é uma coisa que eu já trago da minha experiência acadêmica, são abordagens metodológicas qualitativas, né, principalmente baseadas em narrativas, Uhum. tá, que possibilitam mostrar como essas pessoas se transformam e como efetivamente essas atividades têm um efeito salutar no âmbito existencial. Então, Mais uma vez as narrativas, né? sim, Das sim, pessoas dessa vez. exatamente. Então, assim, a gente trabalha com narrativas no começo, as narrativas literárias como um meio de despertar, né, o processo afetivo reflexivo e que culminam em narrativas que a gente chama na metodologia do laboratório de histórias de convivência, que são as narrativas das pessoas que passaram por esse processo e que dão testemunho do que se modificou nelas, né? E existe também a possibilidade de a gente ir além e perceber, por exemplo, a gente já tem feito isso, como quando a gente aplica o laboratório de leitura no espaço corporativo, o índice de absenteísmo começa a cair. Uhum. O índice de
satisfação com o trabalho começa a crescer. As pessoas se tornam agradecidas por estarem tendo a oportunidade de, no ambiente de trabalho, ter um espaço e um tempo para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a base de tudo, né? Os gregos já sabiam disso, né? Quando você chegava no oráculo de Delfos, tinha assim: homem, conhece a ti mesmo. E depois, Píndaro completa: torna-te o que és. Então, efetivamente, todo o processo de desenvolvimento humano passa por essas duas dimensões: conhecer a si mesmo e tornar o que você tem que ser. Isso é bom para a pessoa, isso é bom para a empresa, né? Quanto mais ela se desenvolver do ponto de vista do autoconhecimento e da autorrealização, melhor performance ela vai ter, né? E isso acaba gerando uma empresa, ao mesmo tempo, mais produtiva, mais saudável e mais feliz. Viu? Dá para medir e dá para medir muito, né? Sim. Só não dá para medir se a gente considerar aquela métrica que é estritamente quantitativa. quantitativa. Isso. Uhum. Muito bom. Dante, quero conversar com você novamente quando você tiver com o seu novo livro Com pronto. certeza, será um prazer. Para Acho saber que mais até o detalhes final do ainda ano, dessa se Deus obra. quiser, a obra já está aí no mercado. A gente está passando para o processo editorial agora. Dante Galian, que é sócio proprietário da R Humanística, também historiador, pesquisador, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, no Laboratório de Leitura. Muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Cássia. Foi um grande prazer e muito obrigado aos ouvintes. Mundo Corporativo, que volta na semana que vem e contou nesta edição com as participações do Guilherme Dogo, da Débora Gonçalves, da Clara Marques e também do Hermínio Bernardo. Até a próxima!